Check-up no rádio com o odontólogo da Caicó Sorridente, Caio Alves. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Obrigado, Marcos, bom dia. Marcos, bom dia, ouvintes. Mais uma sexta-feira, trazendo informações com temas relevantes referentes à odontologia. E o nosso tema de hoje é justamente esse. Qual é o melhor momento para usar o aparelho ortodôntico? Existe esse melhor momento? Marcos, existe sim um melhor momento para iniciar um tratamento ortodôntico, e não é diferente dos outros tratamentos, já vou explicar. Primeiro a gente tem que entender essa crescente procura pelo aparelho ortodôntico, né, que hoje a gente considera o nosso carro-chefe na nossa clínica, com a minha irmã à frente, doutora Kátia, como especialista na parte de ortodontia, e realmente o tipo de tratamento que as pessoas mais procuram nos dias de hoje para que se possam fazer a correção ideal dos seus dentes. Mas por que essa procura tão grande? A gente considera, Marcos, que o aparelho ortodôntico ele passou a ser acessível de poucos anos para cá, né? Antigamente, coisas de 10, 15 anos atrás, o aparelho ortodôntico era algo muito caro e algo impensável para que as pessoas pudessem fazer uso para corrigir algum tipo de disfunção. Mas esse aparelho passou a ser cada vez mais acessível e hoje é um tipo de tratamento que toda e qualquer pessoa, tendo um pouquinho de organização, consegue ter acesso a ele. Porque é um tratamento que, quando a gente coloca em uma balança, o benefício é muito maior do que o custo. Então essa relação custo-benefício ela é extremamente positiva. O aparelho ortodôntico, Marcos, a gente vai primeiro falar das indicações para chegar e responder essa perguntinha no que se diz respeito ao melhor momento de se usar, né? O aparelho ortodôntico ele é indicado quando? Eu não vou me ater em falar de todos os tipos de indicação, mas vou ser bem breve e ser bem simples para que as pessoas possam compreender de maneira simples também. O aparelho ortodôntico, ele durante muito tempo foi visto como um instrumento para que se fosse lançado mão para corrigir problemas estéticos. Só que a gente percebe que o aparelho ortodôntico ele vai muito além da estética. Além de devolver a estética, o aparelho ortodôntico ele devolve junto a autoestima, função fonética, função mastigatória, né? As pessoas conseguem ter um relaxamento muscular muito mais efetivo, porque pessoas que possuem algum tipo de disfunção oclusal, disfunção de mordida, disfunção de dentição, realmente de posição dentária, essas pessoas têm uma sobrecarga maior em alguns dentes e outros dentes não trabalham, então isso gera uma sobrecarga não só dentária, mas também muscular e articular. Então, quando a gente corrige isso e compensa com o uso do aparelho, a gente faz com que essas pessoas passem a ter uma maior qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente está falando intimamente, ligando a ganho de saúde geral, né? Porque quando a gente tem qualidade de vida acentuada, a gente está falando de uma saúde como um todo também devolvida. E o aparelho ortodôntico está muito ligado a isso. As pessoas que possuem disfunção de mordida, mau posicionamento dentário, pessoas que possuem apinhamento, pessoas que possuem, o apinhamento é aquele dente entramelado, pessoas que possuem dentes girados, essas pessoas todas elas relatam uma deficiência na qualidade de vida, uma queda na qualidade de vida, seja ela por causa de uma mastigação não eficiente, seja ela por causa de uma fonética não eficiente, até a dicção é atrapalhada por causa da posição dentária, e essas pessoas relatam muito esse tipo de problema. Mas aí o aparelho chega para ser justamente o ator principal no tratamento desses problemas, porque essas pessoas vão ter a possibilidade de tratar de maneira simples, né, sem nenhum tipo de intervenção mais invasiva, e conseguir ter de volta um sorriso alinhado e uma qualidade de vida também acentuada. Mas quando eu falo das indicações, a gente tem que entender que existe sim um melhor momento. Existe sim um melhor momento. Mas não é o único momento para se fazer o uso de aparelho ortodôntico. Esse melhor momento, Marcos, a Sociedade Americana de Ortodontia, como também alguns artigos brasileiros que a gente tem acesso, eles indicam que existe uma maior chance do tratamento ser mais curto quando esse tratamento é iniciado muito rapidamente. Então, quando eu falo rapidamente, é ali por volta dos 7 anos de idade.
O paciente ainda é criança, está em fase ainda de maturação óssea, então esse osso não está totalmente maturado, então todo tipo de movimentação dentária se torna mais fácil nessa época, nesse período de vida. Muitas vezes, Marcos, se lança mão de aparelhos móveis, né? Aquele aparelho de tirar e colocar para essas crianças, porque é mais confortável, e já nessa idade já consegue ter um ganho muito grande, sem que seja nem necessário fazer uso do aparelho convencional fixo. Então, as crianças que procuram fazer esse tipo de correção na fase certa, na melhor fase, ali por volta de 6, 7 anos de idade, que é justamente no início da troca da dentição, ali onde tem uma dentição mista, entre dentes permanentes e dentes descidos, dentes de leite, né, elas conseguem ter um ganho muito grande no que se diz respeito ao tempo de tratamento, porque a gente sabe que quanto mais maturado o osso, ou seja, mais denso esse osso, mais duro, mais o dente tende a ter dificuldade de movimentação. A gente não está falando que não tenha indicação. Então, qualquer pessoa de qualquer idade que tenha qualidade óssea suficiente para receber movimentação ortodôntica, ela tem indicação de se fazer uso do aparelho ortodôntico, independente da idade. Mas que tem uma idade que tudo funciona melhor. Melhor idade, 6, 7 anos. Mas ali entre essa primeira fase da adolescência também, até a primeira fase da adolescência, por volta de 14, 15 anos, é um período muito bom de se fazer o uso. Ainda é um período que existe essa maturação óssea, não está 100% maturado e a criança, o pré-adolescente, consegue fazer uso e também consegue ter um resultado muito rapidamente, falando único e exclusivamente do tempo. Que o tratamento vai funcionar, independente da idade, vai funcionar. Só que o melhor momento é tratar um pouco antes. Então, no caso, quem vai decidir a necessidade do uso do aparelho vai ser a avaliação. Exatamente. Ele não pode ver, por exemplo, o aparelho como uma modinha, né? Não, de jeito nenhum. Até porque eu sempre falo para os pacientes, aparelho em boca é quando existe indicação. Quando a gente faz uso de um aparelho, que é um instrumento, são objetos, corpo estranho em nossa boca, e a gente não faz a devida manutenção, a gente coloca por colocar, então a gente vai estar já vai estar gerando um grande mal sem a menor necessidade. Se você quer usar aparelho e não quer fazer a manutenção mensal, é melhor que você não faça o uso, porque o aparelho é um forte fator retentor de placa bacteriana. Então, se você não higieniza, se você não faz a correta manutenção do aparelho, que é feita mensalmente, você vai ter uma grande perda. Você não vai ter um ganho com esse aparelho. Então, na verdade, você vai estar fazendo mal a você mesmo. O aparelho é um tratamento e ele deve ser acompanhado. O profissional casando junto com o paciente. Não existe o paciente fazer o tratamento só, assim como também não existe o profissional ter sucesso sem a cooperação do paciente. Mas é sim um fator preponderante para que se haja sucesso nos casos de alinhamento dentário, nos casos de posições errôneas de dentes, né? A gente consegue ter realmente um ganho muito grande. Agora, você pode associar, por exemplo, o uso do aparelho ortodôntico à estética também ou não? Com certeza. E hoje em dia, as pessoas procuram muito mais a discrição. Quando eu falo em discrição, estou falando de alguém que procura ser discreto no uso do aparelho. Então, durante muito tempo, só existiu o aparelho metálico, né? O sorriso metálico. Então, hoje não. Hoje já existem os aparelhos estéticos, os aparelhos de safira, que são aparelhos praticamente invisíveis. Assim como também na nossa clínica a gente já trabalha com os aparelhos móveis invisíveis, que são os alinhadores, né, que é o tratamento mais moderno que existe nos casos de ortodontia, né, um tipo de tratamento todo planejado digitalmente. Então o paciente tem uma maior previsibilidade, ele sabe quantas manutenções vai fazer, ele sabe quantas placas vai usar, e sabe em quanto tempo vai ter que trocar as placas, até antes de começar o tratamento. Mas ainda assim, o aparelho convencional metálico é muito usado e muito eficiente, né? Agora, quando a pessoa realmente procura um aparelho que seja mais estético, hoje, graças à tecnologia, a gente já tem como lançar mão desses aparelhos, que são os aparelhos ou transparentes, que são os de safira, ou são os aparelhos alinhadores invisíveis, que são aparelhos móveis. Mas isso aí é totalmente acessível para as pessoas, e as pessoas têm a total liberdade de escolher e também, junto com o profissional, decidir qual é o melhor para o seu caso. O ouvinte pergunta aqui, quanto tempo, em média, você precisa ficar com o aparelho?
Essa pergunta é que todas as pessoas fazem antes de colocar. E a gente não tem como dizer quanto tempo, em média, leva um tratamento ortodôntico, né, Marcos? Porque isso são fatores que que têm diferentes nuances, né? Cada pessoa responde de uma maneira ao tratamento. E isso é diferente para cada pessoa. Por exemplo, um caso de grande apinhamento, mordida cruzada, por exemplo, demora um pouco mais de tempo. Aquele caso que é para fechar um espaço, para fazer uma correção, é menos tempo. Mas eu vou dizer que uma média de tempo, 2 anos já começa a ter um grande resultado. Agora, quando a gente fala de tempo de aparelho, isso é preciso as pessoas entenderem uma coisa. Não é o tempo que a pessoa está com o aparelho em boca. Porque isso é diferente do tratamento. Eu conheço pessoas que fazem uso de aparelho há 4, 5 anos, mas que a gente vai olhar na ficha e ela foi 8 vezes, né, fazer a manutenção. Então essas 8 vezes ela coloca num saquinho ali e conta como 2, 3 vezes. Porque a pessoa que vai a cada 3 meses vai uma vez, ela está dando um passo para frente e 2 para trás. Então estou falando de pessoas que fazem tratamento, manutenções, durante 12, 24 meses, sem parar, ininterruptos, possui uma grande chance de estar resolvendo o seu caso dentro desse período. Agora, aquelas pessoas que fazem uso do aparelho, mas que não procuram fazer a manutenção, fatalmente essas pessoas não estão fazendo o tratamento efetivo. Então não adianta. Eu estou com o meu aparelho em boca fazem 4 anos. Eu não quero saber quanto tempo você está com ele em boca. Eu quero saber quantas manutenções você fez, né? Porque isso é o importante. Para o ortodontista, para o nosso tratamento, não importa quanto tempo o paciente está com o aparelho em boca. Importa quantas manutenções efetivamente ele fez. Porque aí sim, são as manutenções, são as trocas de fio, é dentro do planejamento aquilo que o profissional ou o especialista planeja para aquele caso. Então, gente, entenda uma coisa. Quando o profissional, o paciente, ele coloca o aparelho nesse mês, tá aqui no mês de novembro, o profissional planeja colocar um tipo de fio, um tipo de carga daqui a 6 meses, para o caso dele. Ele estudou para estar colocando aquilo daqui a 6 meses. Se o paciente não vai para a manutenção, ele não vai ter como cumprir o que ele estava pensando. Então o tratamento ele anda muito mais lentamente e a gente não consegue ter tanto sucesso assim. Mas casos de pacientes que nos procuram, que são pacientes que procuram fazer a manutenção em dia, 12, 18, 24 meses, a gente já tem um resultado, costuma ter um resultado muito bom. O maior desafio no caso é a adaptação ao aparelho, logo no início? Sim, talvez seja o maior desafio para o paciente, porque quando a gente coloca o aparelho, a gente coloca uma carga de força, por mais que seja pequena no início, o paciente sente aquele início de movimentação dentária. E aquilo gera um certo desconforto. Mas que é um desconforto que dentro de 3, 4 dias, o paciente já vai estar acostumado e já vai estar tendo uma qualidade de vida, normalmente vai estar conseguindo se alimentar dentro de suas adaptações e vai estar conseguindo levar a vida normalmente. Outra pergunta aqui do ouvinte quer saber, com relação ao custo, depende de aparelho para aparelho? Os tipos de aparelho, né? Os tipos de aparelho, eles apresentam valores diferentes dependendo do tipo que você escolher. Seja ele um aparelho estético, um aparelho autoligado, um aparelho invisível. Mas, na nossa clínica, garanto a você, nós temos preços excelentes com relação à manutenção do aparelho. E hoje, para os pacientes que estão ouvindo o rádio, que marcar a sua manutenção, esses aparelhos, a gente não vai cobrar essa montagem do aparelho, certo? Vai cobrar apenas a manutenção. Então, o aparelho convencional, né, ele é montado de maneira gratuita. Aquele aparelho metálico que ainda é o mais usado, Marcos, e o mais indicado para a maioria dos casos. E o aparelho estético, aí sim, tem marca do aparelho, tipo do aparelho, isso aí é combinado junto com o especialista, ele vai repassar os valores. Mas para os nossos pacientes, eles não pagam a montagem do aparelho, pagam apenas a manutenção. Olha só, notícia boa, viu? Não paga a montagem do aparelho. Não paga a montagem do aparelho. Caicó sorridente, viu, gente? Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, doutor. Eu uso prótese na parte superior e inferior, mas só que na parte superior, meu dente da frente tá se abrindo. Tem como colocar um aparelho ou não? E aí, Caio? Pergunta interessante da ouvinte. Desde que se faça uma correta avaliação, né, a gente tem sim casos de pacientes que usam prótese que precisou fazer movimentações ortodônticas para corrigir a mordida.
Então a prótese anda muito junto com a ortodontia. Então tem como sim fazer o tratamento desde que tenha a correta indicação. Em todo caso, ela pode ir lá procurar? Pode procurar, marcar sua avaliação, porque a gente vai avaliar e vai decidir junto com você a melhor opção para o seu caso. Adultos podem usar aparelho até que idade? Pergunta nosso ouvinte. Não tem limite de idade, né? O paciente que tenha dentes com suporte ósseo adequado, que tenha como fazer uso desse aparelho, tenha como fazer movimentações ortodônticas, tendo a correta indicação, independentemente da idade, ele pode usar sim aparelho ortodôntico. O tratamento com aparelho ortodôntico é dolorido? Não é dolorido, não é dolorido. Então é mito. É mito. O que existe são movimentações no início de cada manutenção, que o paciente sente aquela carga, mas que com o passar dos dias isso vai ficando praticamente imperceptível. Tem mais perguntas aqui. O ouvinte quer saber como é que se escova, se a escovação é especial para quem usa aparelho. É sim. Pergunta também muito interessante. Existem dispositivos próprios para os pacientes que usam aparelho ortodôntico. Então, passa-fio, escovas especiais, né? Você tem que ter um passa-fio, escovas interdentais. Então, são procedimentos que na nossa clínica a gente já tem esses kits para oferecer aos pacientes, né, que queiram fazer o uso. Então, existe sim uma maneira de se fazer a higienização de maneira especial para os pacientes que fazem uso de aparelho. Marcos, manda um abraço para meu dentista lindo, linda por conta dela, viu? Da nossa ouvinte Rosalva Medeiros. Rosalva, minha paciente especial. Manda um abraço aqui para você, viu? Um abraço, Rosalva. Obrigado abraço, Rosalva. Tudo de bom. Por sua audiência. É pergunta? Vamos lá então. Você queria concluir alguma coisa? Só falar que Rosalva é nossa paciente e vem vencendo cada etapa e que ela é uma pessoa muito especial pra gente lá na clínica, que vai ficar um caso muito interessante. Que ótimo, viu? Bacana. Um abraço, Rosalva, viu? Tem mais perguntas? Bom dia. Por favor, tirando a dúvida aí pra mim, Marcos. Eu tenho uma falta de dente. Eu uso prótese facial. E minha mastigação é cruzada. Às vezes eu fico até mastigando minha bochecha. Teria como corrigir ainda? Teria como corrigir? Pergunta também parecida com a da outra ouvinte. Existe como corrigir. Como eu falei, a prótese anda muito junto com a ortodontia. Então, existem muitos casos que a gente precisa fazer antes a correção ortodôntica para depois fazer o uso da prótese. Se isso é algo que está incomodando a paciente, merece sim um pouquinho de atenção. Marca uma avaliação para que a gente possa entender melhor esse caso e poder planejar o melhor para a paciente. O nosso amigo Marcos Ailton pergunta: tem um implante, posso colocar aparelho? Depende de como seja esse implante. O implante ele não tem como haver movimentação, né? Porque o implante é diferente da raiz do dente. A raiz tem ligamento periodontal, o implante não. O implante ele é osso integrado, ele é rígido dentro do osso. Então, por exemplo, paciente que tem um implante, 2 implantes e precisa fazer o tratamento, existem casos que a gente consegue sim normalmente. Mas o paciente que possui múltiplos implantes, aí sim já tem a contraindicação, porque não tem como movimentar esses dentes com o implante dentário. Tem mais perguntas? Vamos lá, bom dia. Aí da rádio. Eu queria saber se criança, para colocar aparelho, precisa ter já caído todos os dentes de leite ou não? E aí, Caio? Pergunta muito boa também. Não precisa. A ortodontia começa com ortodontia preventiva. Então, quanto antes se inicia, né, melhor vai ser o caso do paciente. Então, os aparelhos móveis, eles conseguem movimentar não somente o dente, mas como também modelar melhor o osso. E isso a gente consegue justamente nessa fase da criança, ainda nesse movimento de troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes. Então, pode sim marcar avaliação e procurar entender como é que funciona melhor para o caso da criança. Olha, Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefone 998910201 3421 4421. Você pode seguir inclusive aí a Nova Caicó Sorridente no instagram.com/Caicó Sorridente. É isso, Caio? Obrigado. Isso mesmo, Marco. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço no seu programa e um abraço para todos os ouvintes e pacientes que estão ligadinhos aqui no nosso quadro. 7h27.